Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no nosso Instagram, @AntônioTilemon, e também no nosso canal do YouTube, canal Papo Contilé. Você que ainda não visitou, dê uma passadinha lá no canal do YouTube Papo Contilé, faça a sua inscrição, né? Porque aí você vai poder acompanhar a qualquer dia, a qualquer hora, todas as quase 60 entrevistas que já estão lá arquivadas dessa fase de lives, né? Nós começamos a fazer as lives a partir do dia 5 de maio. Estamos nos aproximando do terceiro mês, chegando ao terceiro mês de lives aqui através deste canal. E por enquanto, vamos ficando por aqui, porque ainda não temos o número de seguidores para fazer direto no canal do YouTube. Mas estamos aí aguardando que você se inscreva para que a gente possa ter essa possibilidade de fazer também por lá. Bom, o Papo Contilé é um bate-papo franco, descontraído, com personalidades ligadas ao esporte, à música, ao entretenimento, enfim. Foi assunto ou é assunto, a gente convida aqui para participar, né? Na época do rádio era diferente, porque a própria rádio exigia que fosse só sobre futebol. E aqui a gente tem feito sobre outros temas também, abordando outros assuntos. E se você não pode, não tem como ter um acesso ao YouTube, você pode pelo menos escutar o áudio. Você não vai ver as imagens, mas vai escutar o áudio no podcast Papo Contilé, no Spotify. Muito bem, eu vou dispensar apresentações, porque o Wesley não precisa ser apresentado. Hoje o Thiago Mastroianni me deu uma regulada lá no Instagram. Esse daí não precisa botar o Wesley Silva. Quem é que não conhece o Wesley? Um abraço para você, Thiago Mastroianni, grande figura da nossa querida imprensa esportiva da Bahia. E o Wesley hoje desenvolve um trabalho que, para mim, Tilemon, eu não imaginava nunca que ele fosse desenvolver, porque achava assim o Wesley um pouco... não era muito a cara dele, né? Mas hoje o pessoal tem elogiado muito o trabalho que ele faz como empresário. Me parece que a empresa é até Pitbull, né? O nome da empresa. Ele vai falar com a gente aqui, contar a sua história, que é uma história bacana. Eu me lembro da primeira vez que eu viajei com o Wesley para levá-lo para o Internacional de Porto Alegre, né? Foi quando ele foi negociado para o Internacional. E eu tive a oportunidade de acompanhá-lo pela Antônios Assessoria, empresa que eu já deixei há quase 6 anos. Bom, vamos tentar aqui. Todos os dias tem acontecido essas dificuldades na primeira meia hora. Depois a coisa desenrola tranquilo. Mas na primeira meia hora, não sei se é o excesso de lives que estão sendo feitas, né, que às vezes a internet fica travando. Para mim está tudo bem aqui, mas vamos começar. Querido Wesley, boa noite, um abraço para você. Se eu não estou enganado, Wesley Raimundo Pereira da Silva. É isso? Porque lá na Antônio eu sabia o nome de todos completo. A memória está boa. Apesar do Covid, a memória está boa. Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Chilé. Mais uma vez, um prazer estar aqui batendo esse papo com você, conversando de coisas boas, coisas interessantes. E é sempre, para mim, é sempre gratificante estar dividindo, né? Esse papo, né? Então, eu estou muito feliz de poder estar junto com você aqui para a gente poder falar algumas coisas da minha carreira e do que eu faço hoje também. Uhum. A honra é toda nossa, querido. Você foi uma das figuras humanas, não vou nem falar do jogador, né? Que sempre se mostrou com postura, com caráter, com honradez, com dignidade nos seus posicionamentos. Eu estava dizendo aqui que eu, inclusive, viajei com você para levá-lo para o Internacional de Porto Alegre, quando você foi negociado para o Internacional, né? Então, uma pessoa porque eu tenho um carinho muito grande. E não é da agora, já é de algum tempo. Você lembra do que aconteceu no avião, né? O que foi? Me diga aí. Quando eu acho que ele fez uma parada lá em Ilhéus, uma coisa assim. E aí, quando ele bateu no chão, o pneu estourou. Eu falei, Tilé. O que foi que aconteceu? Você me perguntou o que foi que aconteceu. Aí eu falei, não, tá algum barulho aí embaixo. Aí falaram que foi o pneu, você não estava nem... Não estava mesmo. Aí você já estava dormindo. Eu lembro que a gente chegou lá quase meia-noite, já era tarde realmente. Muito tarde, é verdade. Sim, Wesley. Como é que surgiu esse negócio de Wesley empresarial? Eu podia imaginar você como técnico, né? Como um auxiliar técnico. Enfim, não imaginava nunca na minha cabeça que você fosse passar a ser empresário de futebol. Primeiro que, graças a Deus, você está como empresário, porque os bons precisam estar nesse lugar. Porque tem muito picareta, muito bandido
envolvido nesse meio de empresarial, mas felizmente com ele conheço bem, sei que você não tem nenhum tipo desse de envolvimento. Então, como é que você tem convivido com isso? Guga dizia uma coisa, até na hora de eu sair do Antônio, eu disse, bom, eu não estou mais aguentando isso, eu não quero mais isso, tal, para mim. E aí ele disse, mas Tilé, se você está saindo disso porque você não consegue conviver com o meio, realmente você teria que sair, porque o meio é assim. Ou a gente convive ou não faz parte, né? Ou não tem a oportunidade de continuar sendo. E aí eu me lembro que naquela hora, naquele momento, eu acabei desistindo de continuar lá. Sim, então como é que tem sido a sua convivência nesse meio, Wesley? Chile é uma luta, viu? É uma luta porque, assim, eu estava conversando com alguns amigos meus, para você colocar um jogador num clube é muito complicado, é muito difícil. Você coloca um jogador, você manda um jogador para um clube, não estou falando qual clube, quais clubes, né? Não vamos dizer no geral, eles têm uma mania de dizer que vai mandar para o scout, né? Para dar uma olhada e tal. E falam também que o jogador que tem no clube é melhor do que o que eu mandei, vamos dizer, né? Uhum. Quando você olha o jogador, você fala, meu Deus do céu, isso é brincadeira. Isso aí não é normal, não. Então, eu acho que tem algumas pessoas dentro dos clubes que trabalham, como você falou, tem muito picareta trabalhando, né? Porque a gente tenta colocar dentro dos clubes aqui, a gente não consegue, e de repente, quando a gente vê jogando, é aquele fiasco aí, o jogador não está mais relacionado, está sendo mandado embora, tem alguma coisa errada, né? Ou então colocar um scout de verdade para poder trabalhar, entendeu? É muito difícil, complicado, mas a gente vai tentando, né? Eu não vou me juntar com eles, nunca, né? Com esses picaretas que trabalham como empresário, é claro, porque eu tenho minha dignidade, tenho meu caráter, eu aprendi muito com minha mãe, principalmente educação, de tratar as pessoas bem e não fazer nada errado, eu procuro não fazer. E eles ficam por lá e eu vou tentando trabalhar da minha forma, né? E uma hora, com certeza, a gente vai pegar um dirigente, né, que vai acreditar no nosso trabalho, né, e vai dar oportunidade para nós, né? Porque querer dizer que você não conhece de bola é uma brincadeira de muito mau gosto. Por exemplo, você chegar e levar alguém que não tivesse condições de ser aprovado, né? Mas o que a gente vê muito hoje, Wesley, e isso aqui, eu vou até citar o próprio Bahia, por exemplo. O que é que a gente vê acontecendo? O Bahia estava marcando algumas avaliações para uma semana. Eu vou citar um exemplo, sem dizer o jogador qual foi, nosso, que foi no mês de fevereiro. Do ano passado isso. Essa história foi no ano passado. E aí, ele foi já para uma condição, tinha, me parece que, convocado 20, selecionado 20 para fazer uma semana. E esses 20 ficaram uma semana só jogando, só treinando entre eles, quer dizer, nunca nenhum deles tinha chance de participar do grupo principal, né? E aí, o que acontecia? Toda sexta-feira seguinte, todos os 20 eram dispensados. Se levou praticamente um ano fazendo isso. Um ano. Parecia que o negócio era dizer assim, vamos mostrar aqui quem está fazendo o teste, mas que na verdade não era teste coisa nenhuma, não sei se era cartas marcadas, se as cartas estavam marcadas ou se realmente era o desinteresse. Eu não vejo o Bahia tão bem na base assim, né, para recusar a observar algum outro tipo de jogador. Então, esse ano, meu Deus, acho que não, acho que ainda foi um segundo exemplo aconteceu no segundo semestre. Nós temos um menino de excelente qualidade, um volante moderno, 16 anos de idade, fez agora, completou 16 anos, que foi fazer um teste no Bahia. Aí ficou esse período que eu estou lhe falando de uns dias, né? Geralmente era assim, você se apresentava na segunda-feira e ficava até a sexta. E aí esse menino acabou na sexta-feira recebendo o recado de que foi liberado. Rafael, com quem trabalha comigo, tem uma boa penetração, digamos assim, um bom relacionamento, acho que é a palavra mais certa, com o pessoal do Jacuipense. Esse rapaz foi para o Jacuipense, foi logo aprovado, passou a ser titular e um dia, 30 dias depois,
que ele tinha sido dispensado do Bahia, baiano pergunta, pô, o Rafael, que jogador é esse? O que você dispensou há 30 dias atrás. Então, que avaliação, que tipo de avaliação é que está sendo feita? Né? Eu não sei se você já teve algum exemplo mais ou menos assim, ou que defira pouca coisa do exemplo que eu citei aqui. Mas a gente fica assim, uma pulga atrás da orelha. Né? Por quê? Verdade. Deixa eu te ler. Há 3, 4 anos atrás, dentro do Bahia também, me pediram um lateral direito, né? E um lateral direito 9-9 que estava precisando e tal. 4 anos atrás. Não era com essa diretoria hoje, não. Me pediram, né? E eu fui atrás do lateral, o melhor lateral direito da Copa São Paulo. Ele me procurou também, a gente estava trabalhando junto. Aí eu falei, rapaz, tem o pessoal do Bahia me pediu um lateral direito, me manda seu material que é pra gente tentar, né, ficar nesse clube aí, que é um clube até que eu tenho uma entrada legal. Tá bom, beleza. Aí mandaram o menino. O menino não treinou 3 dias. 3 dias. Como que o menino, né, foi o melhor lateral direito da Copa São Paulo, jogando pelo Vasco da Gama. Imagina. Não tem condições de jogar de treinar, na verdade. Porque ele treinou 3, 4 dias e foi mandado embora. Aí eu me perguntei, caramba, como é que eu vou fazer para entrar nesse negócio, né? Mas é isso, eu continuando e tentando, vou buscar e vou tentar. Uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou conseguir colocar um jogador dentro de um clube grande, um clube forte, né? Para poder eu seguir a minha carreira. Né? Eu não sei se o meu querido amigo, treinador de futebol, Eduardo Bahia, se ele ouviu melhor do que eu. Né? Porque o rapaz então não chegou nem a treinar, porque o Eduardo perguntou aqui, por que ele não treinou, Wesley? Esse Não, lateral ele treinou 3 dias. Agora só treinou 3 dias, não é isso? 3 dias. 3 dias. Pô, ele chegou, assim, tem que se adaptar Claro. ao clube, tem que saber, conhecer alguma coisa do clube, tem que, vamos dizer, tá junto para ver, né, para sentir como é que o time joga, o estilo do treinador, né? Treinou 3 dias e foi mandado embora. Aí eu fiquei meio triste, né? Eu digo, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida e tal? Mas a gente vai tentando, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, com fé em Deus consegue, sim. Mas é isso que eu me questiono também. Será que eu estou no lugar errado? Porque não é possível um negócio desse. Por exemplo, eu não quero ser melhor do que ninguém, nunca quis ser e não me arvoro a ser, mas eu tenho 43 anos nesse meio. Será que eu não sei, né? Os dois rapazes que trabalham comigo hoje são meus irmãos, meus amigos e irmãos, Rafael Fraga e Kaique Cordeiro, também têm uma bagagem boa, foram jogadores, encerraram carreiras cedo, mas, por exemplo, nós selecionamos 10 jogadores no total para recomeçar esse trabalho e conseguimos, tem 5 no Jacuipense, tinha 3 ou 4 no Bahia de Feira, né? E apenas um, depois de um ano no Bahia de Feira, que foi liberado, que foi o volante Anderson. Então, o trabalho estava sendo... Bom, se você pega 10, leva aprovado 8, 9, você está indo numa média muito boa. Tá, né? muito legal, muito bem. Mas aí eu não consigo entender, porque quando você quer colocar um no Bahia, você não consegue. Agora, já no Vitória, a história é diferente. Porque tem um cara sério, à frente da base, conheço o Emerson Orlando Belo desde que ele chegou aqui em Salvador. É uma amizade de muitos, mas muitos anos, acho que uns 30 anos já, né? Assim como a sua também, a de Marcelo Ramos, meu querido Marcelo Ramos. Né? Então, por exemplo, levei dois lá para o Vitória, um foi aprovado, o outro não, mas ficaram 15 dias. Ou seja, 15 dias já é um tempo razoável. Não é botar 3 dias para treinar e mandar embora. Não é botar para treinar uma semana, né, sem dar chance, porque eles não treinaram no dia desse que eu estou falando que ficou uma semana. Eles não treinaram em nenhum momento com o grupo para fazer uma espécie de comparação da qualidade dele com os que estavam no clube. Né? Então, e ainda tem alguns que falam assim, esse que você mandou, ele é igual o que tem aqui. Isso.
Tem Pô, mas muito o disso. igual, eu tô levando um jogador que você pode preparar para, de repente, até passar o que está no clube, né? Mas eles não entendem isso, eles preferem, né, ficar com os jogadores que estão no clube. Claro, tem contrato, tem tudo, a gente entende, mas o clube ele é feito para revelar jogadores, né? Para colocar o jogador dentro do clube e ganhar lá na frente. Eles não estou dizendo, não estou falando de Bahia, não estou falando de Vitória, de Vasco, de São Paulo, estou falando em todo, falando no geral, entendeu? Eu Uhum. acho que teria que dar uma atenção maior, né, para esses jogadores que eles dizem, né, serem iguais aos que tem dentro do clube, né? Então, a maior dificuldade que a gente tem, né, é essa. Mas uma hora a gente vai conseguir. Toda hora eu vou falar isso, entendeu, Tilé? Porque Aham. É, porque tem que ter eu tô persistência, tentando. realmente. Eu vou persistir. Eu vou voltar um pouquinho. O Uhum. porquê que eu entrei nessa de empresário. Eu queria, até eu falei assim, tipo, pô, eu não tenho como ser empresário, eu vou ser treinador, eu quero ser treinador, né? Eu tive uma proposta de Katiane, Nagawa, o pessoal do Japão que me levou para lá, né? De trabalhar com eles. Eu falei, não, eu vou ser treinador. Isso logo que eu parei de jogar. Eu quero ser treinador e primeiro fui auxiliar do Rodrigo. Primeiro eu trabalhei no Bahia como treinador de atacantes, né? E fiquei um ano e meio mais ou menos trabalhando só com a base. E foi um trabalho muito legal. Eu consegui fazer alguns jogadores, né? Alguns atacantes aí serem artilheiros do campeonato e tal, que nunca tinha feito 3 gols, faziam 8, 10, 15, 20. Então foi um trabalho muito legal. E depois eu fui auxiliar de Rodrigo Chagas no Jacuipense. Aí o time subiu, né, onde eu aprendi muito com o Rodrigo. Foi muito legal trabalhar junto com ele, né? Essa experiência, né? Uhum. Experiência maravilhosa, né? E a gente subiu o Jacuipense, né? E graças a Deus o Jacuipense está aí até hoje. E espero que continue, porque é um clube legal, muito bom de se trabalhar. E depois eu tive uma proposta de ser treinador em Sergipe, no Lagartense. Aí pule fora. Aí eu fui, Você foi? eu vou Corajoso. lá. Como as pessoas falam, né? Você tem que começar por baixo, na dificuldade, para dar valor, mas eu esqueci que eu tinha dado valor na dificuldade e na base, quando eu joguei. Aí eu fui. Eu digo, vou lá, vamos lá. Aí, não vou contar muito não, para não alongar, para não passar muito tempo. O, o diretor queria que eu vendesse o meu carro. Ele nem me pediu dinheiro emprestado. Ele queria que eu vendesse o meu carro Meu Jesus. para poder pagar aluguel e comprar comida, as coisas para aluguel da casa que ele alugou para botar os jogadores. Tinha mais de 30 jogadores dentro de uma casa, né? E quando E eu vi você quem tinha que aquilo, pagar por isso, imagina. eu tinha que vender o meu carro. Eu acho que ele estava com alguma coisa com o meu carro, né? Que ele não me pediu emprestado nada. Ele queria que eu até paguei a um jogador a inscrição de um jogador ainda. Até paguei, depois eu digo, deixa para lá, não precisa não, né? Eu queria fazer um trabalho legal para aparecer, mas eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu comprava comida para os jogadores, café da manhã, tal. Meu Não, Deus. eu ia para o jogo, o pessoal voltava. Quando a gente chegava na concentração, não tinha cozinheira, não tinha comida, não tinha nada. Aí o que é que eu vou fazer? Eu ia lá na pizzaria, comprava um negócio, levava o pessoal, comia. Resumindo, eu falei. Aí o diretor falou: Wesley, nós empatamos um jogo fora de casa, jogando com 14 jogadores, porque não tinha dinheiro para escrever os outros que estavam treinando. Meu Deus. Aí falaram assim: Wesley, eu acho que você está jogando num esquema errado. Eu falei: é mesmo, velho? Você é o quê? Eu sou o diretor do clube. Eu falei: então você vai ser o diretor e o treinador a partir de hoje. Que eu tô fora. Pô, eu tô aqui dentro, né? Tô aqui dentro, sofrendo o que eu tô sofrendo.
Eu fui para aprender e ganhar também. Claro que a gente tem que pensar em ganhar dinheiro. Né? Estou gastando, então você fica com o seu time aí, você vai ser diretor e treinador, que eu estou indo embora. Deixei o time na segunda colocação e fui embora. Acho que no segundo ano, não foi no mesmo ano, caiu para a segunda divisão. E aí eles seguiram a vida dele, eu segui a minha. Aí eu falei, rapaz, eu tenho essa proposta da Catiane e do Inagawa. Eu acho que eu Essa que era vou. boa. Essa que era para eu chegar e Exatamente. segurar. Uhum. Aí eu falei, eu sou um cara humilde e persistente, eu vou vencer de novo, eu vou entrar de novo no futebol. Liguei para ele, liguei para Catiane. Catiane, sabe aquela proposta lá que vocês me fizeram? Você tem interesse ainda? Aí tem. Então, vamos fazer um trabalho. Você faz aí no Brasil, eu faço esse trabalho aqui no exterior. Eu digo, tá bom, tá fechado e tal. Aí bolaram o nome da empresa, que é Pitbull, assessoria, né? Pitbull. Porque lá eles fizeram o seguinte: pit é o campo, né? Em japonês, né? É o campo. Ball, bola, né? Aí ficou pit de pitbull e a bola, né? Então ficou mais ou menos isso. Uhum. Eles juntaram isso e bolaram o nome da empresa. E aí eu segui. Aí tô aqui, nessa loucura, nessa correria, nessa vontade de ajudar, vontade de vencer também, que é claro que a gente tem que tem essa vontade de vencer, de botar jogador nos clubes, ganhar dinheiro, colocar jogador para ganhar dinheiro também. Então, eu estou aí nessa luta e espero que uma hora eu possa entrar num clube desse, né? Eles possam me dar uma oportunidade de eu poder trabalhar, os scouts aí possam deixar o Wesley trabalhar, porque eu acho que nesse tempo todo de 20, 21 anos que eu tive de futebol, eu acho que eu entendo um pouquinho de bola, né? Não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu pensei, imaginei aqui comigo, quando você começou a falar de Catiane Nagawa, que você tivesse sido convidado para ser treinador lá. E não, porque o nome que você construiu no Japão foi um nome muito sólido. Né? Mas o meu pensamento era esse: ser É, treinador aqui para ir uhum, para lá, isso. entendeu? E fazer Uhum, um trabalho legal aqui para ir para lá. Mas aí eu falei: não vai dar certo, porque eu não vou começar desse jeito, eu não vou do jeito que eu comecei lá em Sergipe, não vai dar certo, não vou querer. Aí eu falei: não, parei. Mas assim, Tilé, eu tô nessa de empresário, mas eu estou fazendo meus cursos, né? Tô aprendendo, estou estudando e de repente não vou dizer que eu vou ficar aqui, né, para sempre, trabalhando nessa situação, mas quem sabe, sei lá, uma hora pode mudar a minha cabeça. Eu não posso dizer a uhum. você que eu já desisti de ser treinador, mas quem sabe um dia, né? Mas hoje o meu pensamento mesmo é ser empresário. Hoje eu sou cadastrado na CBF, né? Faço os cursos, minha empresa é cadastrada também. Então eu estou fazendo tudo direitinho, tudo como minha mãe me ensinou, tudo na honestidade, no caráter, para não ter nada errado e ninguém falar mal de mim. Ninguém falar que eu estou fazendo a coisa errada, entendeu? Vou continuar fazendo. Não, tá bom não ainda. Tá bom não. Tem curso, eu tô indo lá para aprender, para falar, para essas coisas todas. Nosso amigo Emerson Mello aí, ó, entrou aí de novo aí, ó. Esse É, Emerson, esse é impressionante. Esse cara é sensacional. O cara é, de caráter, falar de caráter é falar de Emerson. é. Aquilo que eu tinha dito lá atrás, há uns 15, 20 minutos atrás. Emerson é um ponto fora da curva, né? Porque você não vai. Ele não vai lhe propor um trambique, nem você vai ter condições morais de propor um trambique a ele, até porque nós não trabalhamos com trambique, mas nenhum dos três, né? Mas quando você para e olha, infelizmente, os clubes estão muito mal entregues com relação à divisão de base. O Bahia tinha uma equipe, por exemplo, eu sei que você é muito criticado pelo que eu estou dizendo aqui desde o início dessa live, mas o Bahia tinha uma equipe de treinadores daqui da terra, né? Uma equipe que foi montada ou foi descoberta, digamos assim, por Newton Mota, vários profissionais que foram subindo, 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 conhecedores, todos eles conhecedores do assunto, divisão de base, né? E todos eles também já com experiência. Não, aí o Bahia começa a afastar essas pessoas
trazer treinadores até do Pará, como já veio um aí, trazer de São Paulo, principalmente, figuras que a gente nunca ouviu falar aqui, né, para trabalhar a base. E aí só o ferro entrando, só o ferro entrando. Você não vê o Bahia hoje em dia conquistar praticamente nada, a não ser o Campeonato Baiano aqui. Bahia e Vitória ficam batendo cabeça para ser campeão baiano, né? Mas título nacional, até que o Vitória tem conquistado. Por quê? Justamente o Vitória tem conquistado essas Copas Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20 ou Copa do Brasil, porque é aí onde está a seriedade, né? Emerson tem liberdade de trabalho na base, então fica mais fácil, né? Começa fora do campo, né, Tilé? Começa a coisa... E quando começa errado, só pode dar errado, né? Vai dar errado, não tem jeito. Eu trabalhei no Bahia com... Eu vou citar alguns nomes aqui, possa ser que eu esqueça, mas assim, Mota me colocou de novo, Mota, né? Aquele dele também é impressionante. Me colocou para trabalhar com Gilmei, Laelson, Lucas Grilo, Vicente Grilo, Dentinho. Pô, que galera, que está doido. E hoje não tem um no Bahia, né? Hoje não tem um no Bahia. São pessoas maravilhosas, treinadores de alto nível, né? Que deixaram o clube, né? A gente fica triste por isso. Desculpa. A gente fica triste por isso, né? Pelas pessoas, mas graças a Deus eles estão em outros lugares e outros lugares bons também, né? Então é muito legal mesmo a gente ver as pessoas que trabalharam aqui, né, em outros lugares e se dando bem e vivendo bem, trabalhando em time bom, time grande, time de médio porte, mas continuam trabalhando, né? Importante isso. Será que dá para a gente estabelecer uma comparação da sua época, quando chegou na base do Bahia, lá atrás, bem lá atrás, o trabalho que era realizado com o trabalho que você vê hoje quando você vai nos clubes e enxerga o trabalho que está sendo feito? Que análise você faria fazendo uma comparação de uma época para outra, Wesley? Eu sou até suspeito de falar, viu, Tilé? Olha os nomes que eu trabalhei. Gilson Porto, né? Trabalhei com Delmar Santana, né? Trabalhei com Newton Mota, né? Que trabalhou sempre na frente, e Luciano Reis. Então, pelo amor de Deus, falar desses aí, desses que tem hoje, com todo o respeito, alguns eu nem conheço, não é? Com todo o respeito, mas para mim, os meus treinadores foram melhores, com certeza. Uhum. Porque realmente os caras conhecem tudo, a não ser que haja, vou dizer assim, não estou suspeitando de ninguém não, mas a não ser que haja alguma coisa interna que a gente não saiba, né? Algum fato interno que tenha ocorrido envolvendo essas pessoas, mas pelo amor de Deus, velho. Esses nomes todos citados aqui por você, e alguns que já foram lembrados por mim, né? Profissionais de primeira qualidade. Quantas conquistas o Vitória teve na base com Mota, com Luciano Reis, né? com o Carlão? Quantas Carlão, conquistas? Né? Tá louco, Carlão. Quantas conquistas? Carlão, um cara sensacional também. Né? Aí você vê hoje o Vitória ainda com Luciano Júnior, que voltou, você vê Itamar Ferreira, você vê aquele menino Christian, você vê que o Vitória Flávio, continua, né? Flávio Tanajura. Flávio Tanajura, fantástico. Fantástico. Você vê que o Vitória mantém essa tradição de boas aqui. Rodrigo Chagas, meu Deus, Rodrigo Chagas, verdade. Né? Então você percebe que o Vitória ainda continua nesse caminho, que eu acho que é o mais correto, porque não é que eu seja aqui bairrista, esteja defendendo só baianos, não. Mas é porque são de competência comprovada. Né? Senão nós estariam trabalhando com o Emerson, por exemplo. Agora o Bahia não segura rapaz. Dispensa todo mundo. Eu sou assim, às vezes eu falo algumas coisas que de repente não bate. Mas assim, eu vejo muitos ex-jogadores, né, reclamando, né, que não trabalham nos clubes e tal, não dá oportunidades e tal. Eu sou daqueles que assim, você quer trabalhar? Você tem vamos dizer, o curso, você tem o diploma, você tem o certificado, você pode trabalhar, pô.
eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, vou estudar para poder ter a oportunidade de trabalhar num clube, em algum lugar, num lugar bom, certo? Se o ex-jogador, né, tiver tudo isso, com a experiência que tem dentro do campo, né, eu sou a favor do clube contratar. Agora, aquele que fica só esperando, não, eu quero trabalhar sem correr atrás de um curso, de estudar, aí eu sou contra Sem se também. especializar, né? Isso, essa é a palavra, especializar. Né? Sem melhorar o seu nível de aprendizado que já teve lá Aí, atrás, mas melhorar ainda mais. Né? se fizer isso com a experiência que tem, que jogou, entendeu? Junta as duas coisas, já foi, não tem como dar errado, entendeu? Aí é certeza de coisa boa. Né? Mas alguns pensam diferente, né? E é isso. Meu pensamento é dessa forma e não vou mudar nunca, né? Uhum. Mas é isso mesmo. Bom, nós estamos conversando mais sobre divisão de base hoje, porque nós dois estamos trabalhando mais envolvidos com divisão de base, né? Você já tentando dar algumas chances a alguns atletas novos, é o nosso caso também hoje, nessa nova versão que a nossa empresa tem hoje, a Tilemontes, né? Já que eu deixei a Antônio, exatamente no dia 6 de novembro de 2014. E falei pouco de carreira de Wesley, eu gostaria de falar um pouquinho agora, né? Se bem que todo mundo já conhece, né? E eu não quero ficar aqui sendo repetitivo. Eu procuro fazer as lives com assuntos diferentes, para não ser lives iguais, sabe? Eu vejo muita gente aí perguntando coisas só sobre o passado e assim, coisas que todo mundo já sabe. Então, eu tento fazer com que a live seja um pouco diferente, para que a nossa não seja igual às demais, né? Mas sim, Wesley, quando você chegou no Bahia, quem é que dirigia a base do você? O seu primeiro clube foi o Bahia mesmo, né? Meu primeiro clube foi o Sport Clube Bahia, né? Eu tinha 11 para 12 anos. Na época era dirigido por Newton Mota, né? A base toda era Newton Mota, né? E tinha a equipe dele, né? Que era com Luciano Reis, Jailton, Zelito, Delmar, aquela galera toda, né? E aí eu tive essa oportunidade de fazer um teste, uma peneira lá em Iripiri, né? Foi onde tudo começou. Eu, morador da Capelinha de São Caetano, descia a ladeira, né? Lobato e pegava o trem para Piripiri. E fiz cerca de 3, 4 testes, né? E logo em seguida eu fui para o Fazendão para poder dar seguimento, né? Tentar seguir minha carreira, né? E foi muito legal que no primeiro treino no Fazendão, o Newton Mota mandou me tirar porque eu fiz uma jogada lá, né? Ele tira esse menino do treino e manda ele trazer os documentos dele. Só que eu só tinha a certidão de nascimento, não tinha identidade, não tinha nada. E aí era o Pedro Melo na época, vamos tirar essa identidade, foi correndo. Aí o Jailton fez aquela conversinha dele boa, aí conseguiu pegar a minha identidade em 3 dias, aí já assinei contrato, aquela ficha rosa na época, era a ficha rosa que prendia o jogador no clube, já Da era, aí federação. foi isso, aí eu fiz uma festa quando eu cheguei em casa, assinei a ficha rosa já é do clube, eita, foi uma alegria danada. Aí veja você de 11 para 12 anos, né? 11 para 11 para 12 12 anos. anos. É. Então você passou na base do Bahia. Qual foi o primeiro clube que você saiu do Bahia? Foi o Guarani ou foi o Inter? O Eu estou Guarani. tentando me O lembrar aqui agora a Guarani, sequência da carreira. Acho que você foi emprestado para o Guarani. não, fui vendido para o Guarani. Fui vendido para o Guarani. Aí Isso. do Guarani eu fui para o Uhum. Flamengo. Do Flamengo para o São Paulo, ou Isso. pro Cruzeiro. Do Cruzeiro para o São Paulo. São Paulo fui para Vitória. Aí retornei ao Bahia. Aí depois que eu fui para o Inter. Em 98 eu fui para o Inter. Que nós não classificamos, o Bahia não classificou para
para disputar a fase semifinal e final, alguma coisa assim da segunda divisão. E aí nós ficamos fora e o Inter aí se interessou e eu fiquei lá fiquei setembro, outubro, novembro e dezembro para disputar o brasileiro da primeira. E depois retornei ao Bahia porque o Bahia me comprou depois que o São Paulo parece que teve algum problema com o Vitória, alguma coisa assim. Quando eu joguei no Vitória, Paulo Carneiro tentou me comprar, né, mas não conseguiu, porque parece que teve algum problema com o Vitória lá, e o Bahia entrou na frente e comprou. Né? Aí eu retornei e depois fui para o Japão. No Uma Japão carreira foram meia, 10 anos, mais ou menos, né? 10, 12 anos, né? uma carreira correria, foi vários clubes, né? Batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando. Aí achei minha posição também, acharam minha posição, né, de atacante. E aí eu fiquei 10 anos no Japão. Fiquei 10 anos, voltei em 2005, retornei em 2005. Infelizmente a gente não teve um campeonato muito ruim pelo Bahia. Né? Depois fui para o Atlético Mineiro também. Né? E aí retornei no Japão, voltei já encerrado de carreira. Encerrado, parado. Aí eu falei, aqui agora já deu, a carcaça não aguenta mais, tem que descansar agora. Por esses nomes citados aí, por esses clubes citados, pode-se ver tranquilamente quem foi, para quem não conheceu, não viu o Wesley jogar, quem foi o Wesley como jogador. Né? O cara passar por Flamengo, Inter, São Paulo, Guarani, quando o Guarani era time, né? Tinha um timaço Guarani no início dos anos 90. Né? Hoje, Era coitado, tá lá batendo biela. Era fantástico. Era Luizão, uma galera muito legal, muito boa, muito boa. Tinha Dilson Capetinha, Djalminha, tinha Du Lima, tinha muito Djalminha. jogador bom, muito jogador bom. É. E o Cruzeiro, É uma né, que tinha pena. Marcelo Ramos, Palhinha, o Nonato, um time muito bom, que nós fomos campeões da Copa do Brasil de 96, foi muito bom. Minha carreira foi, graças a Deus, foi muito legal. Você está falando aí que rodou muito, mas rodou muito com qualidade, né? Porque o grande problema é quando o cara roda e depois, como se diz na linguagem, cresce como um rabo de cavalo, para baixo. Não foi o seu caso, você só foi crescendo, subindo. Né? Então, uma carreira realmente, para quem não viu, perdeu muito de não ter visto o Wesley jogar. Sim, desse histórico todo, qual foi a sua melhor passagem? Desse histórico todo aí, desses clubes, qual foi a melhor fase que você teve? Aonde foi essa fase? Minha melhor fase foi no Cruzeiro, né, onde nós fomos campeões mineiros e campeões da Copa do Brasil. Né? E também tive uma passagem excelente pelo Vitória. Excelente pelo Vitória. Em 97 foi muito boa. Né? E parece que nós fomos os primeiros tricampeões. O Vitória foi tricampeão pela primeira vez, né? E Bebeto jogava no time, né? Esquerdinha, infelizmente faleceu, o lateral esquerdo, né? Gil Baiano, um time muito, foi Bebeto Campos, Preto Casagrande, o falecido também o goleiro Zé Carlos, Petkovic chegou, depois também Túlio Maravilha. Foi uma passagem minha também muito legal, muito boa pelo Vitória, onde eu tenho um carinho muito grande também, né? E tá guardado dentro do coração também o Sport Clube Vitória, porque foi quem me deu uma oportunidade e nós fomos campeões lá do Campeonato Baiano, da antigo Nordestão, né? A gente chamava de Nordestão. Então, foram 2 times que eu passei, né? E fui muito bem. Depois, meu retorno ao Bahia, que aí foi onde eu comecei a jogar de atacante, né? E aprendi muito com os ensinamentos de Evaristo, assistindo o vídeo de Marcelo Ramos, treinando bastante também. E aí foi onde que minha carreira decolou de vez. Quando você teve essa oportunidade de jogar na frente, foi Evaristo quem colocou, foi? Como atacante? Foi Evaristo. Evaristo me chamou no canto e falou, olha,
você tem força, né? Você é um jogador que você pode bater na frente e voltar, você pode chegar e fazer a reposição rápida, então você vai me ajudar nessa situação. Esse foi um jogo contra o Fluminense de Feira, terminou 3-1, 3-2, alguma coisa assim. Eu fiz os 3 gols, ele aí, não, vai ficando aí, fica aí que vai dar certo. E eu aí fui ficando, e aí depois chegou o Joel Santana, que eu tinha jogado com ele em 94. Aí Joel falou, pô, e você agora virou atacante, rapaz? Eu falei, professor, os caras estão querendo me mandar embora, aí estão botando lá pra frente, botando lá pra frente. Aí gostou, eu falei, gostei, ele também vai ficar aí mesmo. Aí deixou lá, aí fui artilheiro em 98, acho que 99 também eu fui artilheiro. 99 ou 2, não, foi 99 eu fui artilheiro também. E depois eu fui vendido para o Japão em 2000. Então você atribui essa passagem do Vitória, no futebol brasileiro que eu falo, enquanto jogava aqui no Brasil, a passagem pelo Vitória é a melhor fase da sua vida? Ou essa segunda Cruzeiro, passagem antes de ser vendido no Bahia, a do Cruzeiro? a do Cruzeiro foi muito boa também. Eu tive uma passagem excelente pelo Cruzeiro, né? Pelo Vitória muito boa, mas a minha carreira foi feita no Bahia, né? Eu sou, desde criança, Bahia, fui campeão, fui artilheiro pelo clube de coração, né? E eu acho que tudo foi feito na minha carreira pelo Bahia mesmo. Uhum. Agora, interessante que eles vieram descobrir isso já quase, você já devia até estar na meia-idade, praticamente, vamos dizer assim, né? Na meia-idade, porque Já geralmente isso tava acontece velhinho. quando o jogador chega na base. Não, velhinho não. Velhice não é sacanagem. Mas geralmente quem faz isso é treinador de base, né? Quando o cara chega lá e diz, ó, você não é meia, você é lateral, você não sei o que, você é aquilo. Na base tem muita mania. Inclusive o Mota mudou muitos e de forma acertada, né? Mota tem um olho clínico fantástico. Até hoje ele é assim. Né? Ele bate o olho no cara e diz, não, você não é isso, você é aquilo. Mas na base se fazia muito isso. Fazer depois do cara já está se aproximando de metade da carreira, digamos assim, realmente é algo interessantíssimo, né? Ele E falou aí ninguém que pode. ele falou para mim que eu batia muito bem na bola, né? E isso eu devo a Luciano Reis, que tinha aquele paredão lá atrás do campo, ou do gol do Fazendão, que ele mandava ir para lá, eu ficava com raiva dele. Terminava os treinos, ele falava, vai para lá, vai bater a bola no paredão. Aí eu ficava com raiva dele na hora, mas eu sabia que era pro meu bem, né? E aí ele viu isso em mim, né? Que eu batia muito bem na bola e aí falou, vai para frente e bate lá e volta, mas arrisca porque você chuta bem. E foi o que aconteceu. Eu comecei a gostar de jogar na posição, né? E mudei depois de velho, Tilé. Mudei depois de velho. E no Japão você jogou sempre como adiantado mesmo, né? Como atacante no Japão. Sempre como adiantado, sempre como adiantado. Eles falaram que eles ficaram sabendo também que eu jogava na meia e tal, mas a minha posição era aquela dali mesmo, não iam me tirar dali não. Eu digo, graças a Deus, muito bom, me deixa aqui, não me deixa não. O japonês é muito de inventar, ou eles usam. Eu estou falando com relação a treinadores, né? Eles inventam muito, ou existe uma loja, uma certa lógica. Como é o trabalho do Treinador, treinador japonês, velho? treinador inventa, eles inventam sim. Eu trabalhei só com um treinador japonês, só com um treinador japonês. Mas eles inventam algumas coisas, né? Que eles, é porque assim, o japonês, alguns, não são todos não, eles querem Uhum. ganhar um nome, eu vou ser eternizado dentro do clube, né? Então eles tentam fazer alguma coisa para poder mudar e ficar marcado, né? E eles inventam algumas coisas também, alguns zagueiros jogar de atacante, lateral esquerdo jogar de meia, lateral jogar na ponta, essas coisas eles procuram inventar um pouco, né? Mas muitas vezes não dá certo como dá aqui no Brasil. Como aqui a gente
a gente trabalha mais, como você falou, né, na base, né? Na base, os treinadores, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos ver se você encaixa melhor aqui e tal. E tem tempo também de você conseguir mudar a posição, né, do atleta. Uhum. Mas, no meu caso, foi uma coisa que até eu me surpreendi, né? E o engraçado, Tila, que eu falei que eu aprendi muito com o Marcelo, que eu assistia aos vídeos dele, isso era verdade. Eu falava, caramba, eu sou atacante, eu estou indo para o ataque, o que eu vou fazer? Eu vou ter que olhar alguém que faça muito gol, que saiba jogar como atacante. Que Aí, serviço de uma referência para você, no caso, né? uma referência para mim. Uhum. E aí eu falava, caramba, eu vou ver esse homem. Aí era ele mesmo que eu ficava olhando os gols dele, né, como ele se posicionava dentro do campo, a movimentação dele toda. Junto com isso, eu vou mudar um pouquinho a minha palavra, eu era um bicho para treinar, era um cavalo para treinar, né? E aí, junto com tudo isso, de assistir Marcelo Ramos fazendo gols, né? E treinando, aí pronto, aí foi onde que deu tudo certo, onde que eu tive várias oportunidades de sair do Bahia, de sair para a Europa, e fui parar bem, bem pertinho, no Japão. Teve algumas mensagens, né? Agora a gente está tendo uma de Pereira Antônio Luiz, dizendo que faltou a seleção na sua carreira, na boa fase no Vitória. E aí como jogador. E antes dele, teve o nosso querido Fernando Almeida, treinador que foi lá do Galícia e hoje está no Jacuipense, treinador da base, dizendo que você ajudou muito ele em 2018 no Galícia. Levou 3 atletas que ajudaram muito no Baiano Sub-20 de 2018 e que você sempre foi muito profissional. Fernando Almeida. Mandar um abraço para ele aí, né? Ele esse homem me deu a oportunidade de mostrar o jogador, né? E me deu uma confiança grande, eu deixei esses meninos lá e graças a Deus eles foram muito bem, né? Procurou ajudar o professor aí, foi importante, né? E o da seleção, eu tive 2 convocações, Chile, na seleção, né? Eu fui convocado quando eu era juvenil, na época eu tinha 16 anos, só que teve um problema na CBF e eles trocaram a comissão técnica. E eu fiquei como aquele suplente, né, dos Uhum. 22, aí fiquei entre os 40, 50, né? E fizeram outra convocação e eu não estava. Mas aí depois eu tive o top também em 93. 93, aí já era para sub-23, né, sub-23, seleção sub-23, e eu já estava convocado, já ia me apresentar numa terça-feira, mas aí eu tive uma contusão no Bavi, na decisão do campeonato de 93, eu fraturei a perna, né, e não pude me apresentar. Mas também tive outras oportunidades que falavam que o Wesley vai ser convocado, principalmente em 99, né, que eu tive uma performance muito boa dentro do Brasil todo. Fiz 54 gols, se não me engano, fui artilheiro do Brasil, né, e falaram que eu ia ser convocado para a seleção, tal, aquela coisa, mas infelizmente não deu. Tive essas 2 convocações, mas infelizmente não pude Coisa de destino, não né? pude Quando não tem vestir. que ser. Eu Destino, falo às que vezes, Deus, é isso. Deus, Uhum. Deus traça nosso destino, né? Então, eu sou Uhum. muito feliz por isso. Ele traçou meu destino dessa forma e eu sou muito grato por isso. Uhum. Wesley, esses 10 anos, estou tentando aqui puxar pela memória, né? Porque foi na passagem lá do Antônio mesmo. Nesses 10 anos que você jogou no Japão, eu acho que quando você parou como o estrangeiro maior goleador da história da J-League, né? da Liga Japonesa. Eu acho que com 100 e poucos gols, alguma coisa assim ao longo dos 10 anos. Tal. Alguém já lhe ultrapassou? Como é que está essa situação? Que eu nunca mais acompanhei isso. Chile, fizeram uma busca lá e não ultrapassaram ainda não, mas tem um jogador aí que está dizendo que passou, né? Uhum. Mas fizeram uma busca lá, mas não, eu sou o artilheiro ainda, o estrangeiro que mais fiz gol, né, na Liga, na G-League.
Muito trabalho, muita dedicação, né? Pensamento sempre na família, família, minha mãe, meus irmãos, sempre colados, sempre apoiando, sempre junto. E ia deixar até um beijo para todos, né? Acho que minha irmã entrou aí, mas eu não pude falar. Ela mandou um beijo para mim, então beijo para você também, para minha mãe, para todos. E também meu irmão Jorginho, que está sempre ligado nas lives, ele joga lá em Malta, né? Deixar aquele beijo para ele também. Beleza. Que conselho você daria hoje para um atleta, um jovem atleta que quer ser jogador de futebol? Já estamos Bom, praticamente chegando no final. Então, eu queria ouvir uma palavra sua com relação aos jovens que desejam iniciar a carreira. bom, primeiro, Tilé, eu acho que eles têm que, primeiro, ter muita fé em Deus, né? Tem que agradecer a Deus todos os dias por eles estarem dentro do clube e trabalhar muito. É muito trabalhoso, é muito sofrimento. Às vezes você quer estar jogando, você não está jogando, é, mas você faz parte do clube, você tem que estar lá dentro, você tem que viver o clube, você tem que saber a história do clube, né? E uma coisa também muito importante é você ficar ligado nos treinadores. Os treinadores, né, são capacitados para fazer você aprender a jogar futebol e aprender táticas, técnicas, e eles são capazes disso, eles são estudados para isso, eles jogaram futebol para isso. Então, atender o jogador, a comissão técnica, né? Você tem que ter muita perseverança, né? E é isso. É muito sofrimento, mas se você tiver tudo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. E também uma coisa legal também que você tem que, tem que saber que a família vai estar sempre do seu lado. Não esquecer da sua família. A família, principalmente, em primeiro lugar. Acho que isso aí dá uma ajudada Resume bem legal. os conselhos, né? Resume, Que resume, você resume. Sim. passaria ou passa para um jovem que queira começar. Minha filha entrou aí, a Alana, um beijo também. Alana, um beijo, Alana. Anos que eu não vejo 23 também. aninhos, 23 Já? aninhos já. Já tá velhinha É, já. ou nós estamos, né? Ela nem tanto. Wesley, você está trabalhando hoje com quantos jovens? Eu A Pitbull hoje? tenho. A Pitbull tem 18 meninos, 18 jogadores. Meninos não, vamos dizer que jogadores mesmo, né? 18 jovens, né? Com muita qualidade. E pedindo passagem aí, viu, Tilé? Tá? Então, eles estão querendo mesmo. Todos os dias eu falo, todos os dias eu cobro. Claro que tem alguns que dão uma escapada, mas a gente fica no pé. As pessoas ligam para mim dos clubes, tá acontecendo isso, eu vou lá e dou um Aperta. pau mesmo, aperto, tem que dar. E eles estão melhorando. Tem alguns meninos aí que tenho certeza que vai chegar e vai dar muito aí para os clubes que eles estão defendendo. Eu vi até que você fez nos seus stories hoje uma citação, um que está no jogo Juazeirense e Atlético de Alagoinhas hoje à noite, né? Me falha a memória o nome do rapaz agora, João, mas você... João? João Vitor, João Vitor. João Vitor. Tem quantos anos esse? Tem 19. Nós estamos com um de 17 também, que está no elenco de profissionais, que é o Matheus Manga. Também está lá na Juazeirense. Mas, meu querido, foi um prazer enorme de ouvir. Você sabe que, infelizmente, as lives elas caem com 1 hora de relógio. Né? Então, eu detesto ser cortado assim no meio sem fazer a despedida. E passa rápido também, né? Mas passa rápido. Aí me permita, passa rápido quando o papo é bom, quando tem conteúdo. Né? Porque verdade. tem gente que tem a mania, não sei por que isso, eu até tentei ajudar alguns dando esse conselho com a minha experiência, não sou dono da verdade não, pelo amor de Deus, né, gente? Mas tem gente que tem a mania de reiniciar a live, ou seja, mais 1 hora. Meu irmão, ninguém tem saco para ficar 2 horas na frente de um telefone, né, assistindo live. 2 horas? É muito tempo. Né? Eu prefiro fazer 1 hora bem feita e deixar aquele gostinho, poxa, acabou, é melhor
ou que vontade, que quero mais, né? Digamos uma coisa mais ou menos assim, do que ficar prorrogando e você fica alongando. Depois você recebe mensagem, Tilé. Pô, a live foi muito legal, tal. Pô, tem que fazer outra. Assim é bom, assim é muito legal, pô. Exatamente. Né? Obrigado, meu querido. Um grande abraço para você e boa noite, hein? Ô, Tilé, boa noite. Eu estou muito feliz por isso. Aí, abraço a toda a galera aí que tá participando. Meu baba de sábado, volta logo. Essa pandemia mudou todos os costumes. Todo mundo, acabou com todo mundo. É verdade. Obrigado. Hoje eu conversei Obrigado, com Tilé. Wesley Raimundo Pereira da Silva, o grande pitbull, um dos maiores jogadores revelados aqui no futebol da Bahia. Amanhã, coincidentemente, é um outro jogador também. Anderson Martins é o meu convidado para amanhã. Numa live, ele ainda está no São Paulo Futebol Clube. E é o meu convidado de amanhã, né? Aqui na live Papo Continente. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.